Olá, educadoras, olá, educadores que fazem parte da rede pedagógica. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão acadêmica da sua 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento. Sintam-se acolhidos, sintam-se acolhidas. Vocês merecem o melhor acolhimento possível. Grande abraço aqui para Janice.dos Santos.161. Grande abraço também para Márcia.Cristina. Luciana Silva 1496. Sandra Aparecida 208. Gente, olha, hoje é um evento acadêmico especial. Nós teremos aqui a participação do professor José Pacheco da Escola da Ponte. E já anunciei na live anterior que nós vamos liberar hoje para você um vídeo com uma dobradinha entre o José Pacheco e o Rubem Alves, autor deste livro aqui, A Escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Isso mesmo, a escola com que você sonha é aquela que você tira lá do fundo do seu coração. É possível, precisamos sonhar, precisamos acreditar, precisamos nos preparar e precisamos agir para que essa escola dos sonhos saia do papel, não é mesmo? Grande abraço para Sasha_CE, grande abraço para Helenice, grande abraço para Geilda.Pereira.1806. Daqui a pouquinho vamos introduzir aqui nesta live o professor José Pacheco. Já estou monitorando aqui a chegada dele. Daqui a pouquinho ele vai estar. Ele, gente, que gosta de responder perguntas. Se você não sabe, o professor José Pacheco já participou diversas vezes de atividades acadêmicas aqui na rede pedagógica. Por exemplo, na 3ª semana tivemos uma série de bate-papos, uma série de conversas pedagógicas muitíssimo interessantes. O professor José Pacheco tem uma memória fantástica, tem uma inteligência e uma sabedoria muito aguda, é uma pessoa que tem uma sensibilidade também muito forte e não tem papas na língua para criticar o que está errado na educação. Então, é uma pessoa que nós precisamos ouvir, com quem precisamos dialogar. Então, hoje, se você tiver perguntas, tiver dúvidas, você pode postar aqui, vamos fazer esse bate-papo acadêmico com o José Pacheco. Grande abraço aqui para Kátia Rodrigues 319, grande abraço para Fátima Nascimento 7300, para Daniele Secato. Gente, olha só, para se inscrever na 9ª semana Rede Pedagógica, que é gratuita e tem certificado de 120 horas, basta você acessar www.redepedagogica.com.br. Neste mesmo site tem muitas coisas legais lá para você, tem biblioteca com conteúdos, tem blogs com muitos artigos sobre assuntos acadêmicos e pedagógicos bem interessantes. Tem lá a página Promo, que é a página onde você pode resgatar o seu cupom. Você pode resgatar por essa página ou mandando um e-mail para cap@redepedagogica.com.br. A Rede Pedagógica já presenteou cada um dos participantes do evento com um cupom de R$ 150 para adquirir um único curso da Rede Pedagógica EAD por apenas R$ 50. Um curso com certificado de 60 horas. Tem cursos sobre brincadeiras e jogos, tem curso, por exemplo, sobre literatura, tem curso sobre alfabetização e letramento, alfabetização matemática. Tem muita coisa bacana. Depois você pode consultar todos os cursos em www.rpead.com.br. Deixa eu ver aqui se o professor José Pacheco já está aqui no nosso lobby, para que possamos introduzi-lo. Ainda não está, daqui a pouquinho ele vai chegar aqui para bater esse papo com a gente.
olha só, enquanto isso, eu gostaria de relembrar com vocês, fazer aqui, né, gente, um flashback sobre o que já aconteceu até hoje, até aqui, nesta 9ª semana Rede Pedagógica. Olha, a gente planeja muito bem as coisas, faz um esforço muito grande para ficar tudo certinho, e vocês chegam, vocês contribuem, dão um aporte de vocês, e os eventos sempre ficam melhores do que a encomenda. Muito obrigado a todas vocês, a todos vocês que fazem este evento algo realmente imprevisível, algo que não dá para delimitar. É bem formal, é bem solto, é bem agradável. Nós adoramos fazer com vocês a Semana Rede Pedagógica. Nós começamos aqui, gente, no domingo, com o minicurso Acolhimento. Tivemos aqui o psicólogo, terapeuta Léo Freimer. Gente, foi bacana demais. Olha, eu fiquei surpreso quando o Léo Freimer chegou, ele que é sempre bem ajustado, e contou que ele também teve problemas, né, que ele superou os problemas, compartilhou isso aqui com você, com a rede pedagógica, e também nos deu dicas sobre como sair de situações de estresse, de situações de depressão, etc. Bem bacana, né, o depoimento do Léo Freimer, que é uma das maiores referências em pedagogia escolar da atualidade. Foi bacana demais. Na segunda-feira, pessoal, nós tivemos aqui a professora Simone Lavorato, né, que deu um minicurso também sensacional, que foi a psicologia do acolhimento, né? Então ela mostrou com que ferramentas, né, a psicologia pode nos ajudar a fazer um acolhimento que traga mais saúde mental para os processos de aprendizagem, para o ambiente escolar, não é? O acolhimento de que nós, professores, também precisamos. Nós precisamos sim, a nossa profissão é estressante, é desafiadora. Foi bacana demais estar aqui com a Simone Lavorato na segunda-feira passada. Aí sim, na terça-feira, nós tivemos o professor Lino de Macedo. Olha, não sei se todos aqui, se todas já conhecem o professor Lino de Macedo. Gente, o Lino de Macedo, ele tem uma formação muito profunda, ele é livre docente, sabe? Você se gradua, depois tem a especialização, mestrado, doutorado, e acima disso tudo, né, tem o pós-doutor, você tem um livre docente. É o grau máximo da Academia Brasileira. E o professor Lino de Macedo fez aqui com a gente o minicurso Educação Acolhedora. Gente, sensacional. Você que perdeu, não se desespere, o conteúdo está gravado e você pode recuperá-lo. E amanhã, às 19 horas, o professor Lino volta para fazer o fechamento desse curso, Educação Acolhedora. Você não pode perder. Deixa eu tentar aqui, pessoal, ver se já encontra aqui o professor José Pacheco, para nós introduzirmos aqui nessa live. Ainda não está aqui no lobby. Eu peço que se ele chegar aqui, que ele possa comentar, para que possamos, né, introduzi-lo aqui nessa nossa conversa pedagógica. Gente, então foi sensacional estarmos aqui com o professor Lino de Macedo na última terça-feira. E ontem, né? Ontem, que foi quarta-feira, nós tivemos aqui uma noite da alfabetização. Começamos aqui com a professora Maria Alice Junqueira, que trouxe dicas, olha, bem bacanas, para que possamos ter um ano de acolhimento, um ano de recuperação, né, dos problemas que nós tivemos no ano passado, no ano retrasado, que possamos voltar ainda mais fortes. E tivemos também ontem aqui a professora Rafaela Marques, doutora em Educação, que deu o curso Alfabetização Acolhedora 2. Eu até digo para vocês, gente, uma das primeiras pessoas a trazer o tema do acolhimento aqui nas nossas conversas pedagógicas foi a professora Rafaela Marques. Para ela é impossível fazer uma alfabetização adequada sem partir do
acolhimento. Tá? Então, bacana demais e foi sensacional, espetacular. Quem participou aqui realmente aplaudiu, gostou bastante, porque foi vibrante, né? Gente, daqui a pouquinho o professor José Pacheco deve entrar aqui na nossa live. Estamos aqui esperando a chegada dele, tá? Para que ele possa participar com a gente aqui desse bate-papo acadêmico. Gente, a ideia aqui é fazer com o professor Pacheco um aprofundamento de uma conversa muito legal que nós já tivemos aqui na terceira semana na rede pedagógica. Gente, olha, o professor Pacheco, ele valoriza a aprendizagem como centro do processo de educação, né? E há muitas formas de aprender, mas em todas elas o aprendente, né, o aprendizando, né, o sujeito que aprende precisa ser a referência, precisa ser o ponto de partida. Né? Aliás, até ontem a professora Rafaela destacou muito este ponto. Precisamos, né, conhecer a criança com quem lidamos, precisamos saber exatamente o que é a infância, e nós, os adultos, não podemos ficar criando constrangimentos para a infância, reduzir a infância, reduzir o indivíduo infantil, né, o infante. Precisamos sim liberá-lo para que ele possa fluir, aprender e fluir. Olha só, hello aqui para Suzana Razin. Hello, Suzana Razin. Hello. Também quero mandar um abraço aqui para Marici.marafigo. Abraço também para Underline Aparecida Silva com 2 As. E um grande abraço também para Marcilene Underline Almeida Underline 10. Então vamos ver, pessoal, se o professor José Pacheco já está aqui com a gente, para nós começarmos com ele esse bate-papo. E com o José Pacheco é assim, a gente vai fazendo pergunta, ele vai respondendo e a coisa vai fluindo e dá muito certo. Olha só, na escola tradicional, o que acontece? Como é que nós fazemos na escola tradicional? O professor chega, ele tem lá uma carteira na frente, uma cadeira maior do que a dos alunos, inclusive, né? Tem um quadro ali, uma lousa. Ele vai, então, muitos enchem o quadro de matéria, manda os alunos copiarem tudo, não é mesmo? Depois que o aluno copia tudo, o professor pergunta, alguma dúvida? Não. Aí apaga tudo, ou manda algum aluno apagar, enche o quadro de novo, né? Ainda tem aqueles alunos que perguntam, é para copiar? É para copiar, professor? Então, muitos professores fazem isso o tempo todo, né? Então, gente, isso não é educação. Educação é algo muito mais interessante, muito mais vibrante do que isso. É isso que vai, né, nos dizer aqui o professor José Pacheco e vai mostrar como fazer uma educação diferente. Por exemplo, é uma coisa que nas universidades, isso não tem muito tempo, nós começamos a utilizar, que é o quê? Fazer um curso, uma formação a partir de problemas concretos. Não ficar na abstração, decoreba, mas partir de problemas do dia a dia e a partir daí construir o conhecimento. Não é mesmo? Então é bem bacana, gente, bem bacana essas estratégias. Deixa eu ver se o professor José Pacheco já está aqui. Estamos ansiosos aqui, né, para recebê-lo. Chegou, gente. Olha que chegou aqui o professor José Pacheco, para alegria geral da rede pedagógica. Pronto, professor Pacheco, que alegria imensa ter você aqui na rede pedagógica. Bem difícil, meu amigo, bem difícil. Eu estou em viagem e nem sempre a internet responde como é tudo. Então peço desculpa desta demora, mas estava difícil de conseguir chegar. Não então, tem problema, professor. Para a gente é uma honra imensa. Para a gente é uma honra imensa ter você aqui na rede pedagógica, professor. E você que dispensa a apresentação, não é? Já falamos aqui da sua grande experiência na Escola da Ponte, em Portugal. Já falei aqui também, professor, desse livro aqui, ó,
desse livro aqui que você conhece muito bem, que você inspirou, não é? O livro de Rubem Alves, A Escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Muito bacana, professor. Eu gostaria que você começasse, não é, nos respondendo a esta pergunta, que eu sei que você adora perguntas. O que que esse livro aqui significa para você, professor? Olha, esse livro, antes de mais nada, significa que o Rubem Alves, um grande amigo, infelizmente já partiu, ele me deu a oportunidade de uma segunda vida profissional, e não só. Ele visitou a Escola da Ponte pela primeira vez, exatamente no dia 22 de abril de 2000. Lembro muito bem. Ele não era conhecido em Portugal e na Europa muito. Ele conta nesse livro várias situações, mas aquela que mais me marcou e que me levou à fala com ele foi um diálogo que ele encetou com uma criança, com a Bárbara, mas já antes ele tinha ficado surpreendido quando ele chegou e eu fui ao encontro dele. Era mais uma visita entre muitas, e ele veio com alguém, não me recordo já quem, e vinha a passar uma criança e eu perguntei à criança se podia acompanhá-lo. E ele ficou surpreendido como é que aquela criança de 7 anos, creio eu, foi com ele. E quando a criança lhe dá a mão para o acompanhar na visita, porque são eles que explicam tudo, a criança perguntou: olha, o senhor é professor? Eu ouvi tudo isto. E ele disse: sim, sou. E a criança disse: então esqueça tudo o que sabe, venha comigo que eu vou-lhe explicar. Que quando ele sobe, quando alguma pessoa visitava a ponte, normalmente estava 1 hora, 2 horas e ia embora. Tiravam umas fotografias, tudo aquilo, porque a ponte por vezes era quase como sei lá, um local do turismo educacional. Com todo o respeito que tenho pelas visitas, é evidente. Mas não passava muito disso, porque as pessoas estavam lá muito pouco tempo e iam embora. Aquele homem, que chegou lá cerca das 8h30 da manhã, no início da tarde ele estava lá. Eu fiquei espantado, porque pouca gente tinha feito aquilo. E subi e pus mais escuta. E ele estava a conversar com a Bárbara. E perguntou à Bárbara: o que é que tu estás a fazer? A Bárbara respondeu: eu estou a fazer um glossário. E ele perguntou de novo: mas o que é que tu estás a fazer? Ela: olha, nós estamos a ler um texto do Pero Vaz de Caminha, sabe? Porque daqui por 3 dias faz anos que houve o achamento do Brasil. Explicou-lhe. Esqueci-me de dizer que a Bárbara tinha 6 anos. E ele disse: mas que glossário é esse? E ela continuou a explicar: olha, é que no texto tem palavras em latim deturpado. E perguntou ao Rubens: sabe o que é o latim deturpado? Eu vou-lhe explicar. E começou a falar sobre o latim deturpado. E o Rubens insistiu: mas então diz-me porque é que estás a fazer. E ela: porque tem meninos que ainda não leem muito bem. Eu estou a fazer aqui, trocando palavras em latim deturpado por palavras que eles entendam, para eles poderem compreender o texto. E aí o Rubens ficou transtornado e perguntou: mas foi uma professora que te mandou fazer? E ela, muito zangada, disse: não, fui eu, para ajudar os meus colegas. Quando o Rubem Alves ouviu aquilo, levantou-se, foi até à janela, eu vi aquilo tudo, tirou os óculos e limpou as lágrimas. Ele estava profundamente emocionado por ver solidariedade em ato, por uma criança de 6 anos. Aí, quando vejo um homem chorar, ele fica no topo do meu ranking de humanidade. Então aproximei-me daquele homem que eu não conhecia. Começamos a conversar. Ele perguntou-me: poderei conversar com as crianças? Sim, com certeza. E durante a tarde houve uma grande entrevista para o jornal da escola. Ele fez coisas incríveis. Passado um tempo, ele volta ao Brasil, publica o livro
E eu começo a receber muitos convites para ir, porque as pessoas não acreditavam que existisse aquela escola dos sonhos. Aí eu fui e fiquei. Tirei a aposentadoria, estava há 30 anos na Escola da Ponte, e fui viver no Brasil, onde eu estou neste momento. Vim há 4 dias de Portugal e daqui por 15 dias vou para Portugal. Eu ando neste vai e vem, fazendo com que o oceano não seja um separador, mas que as duas margens do oceano se juntem. Não faz sentido estar de costas uns para os outros. E foi o Ruben que me deu esta oportunidade dessa segunda vida profissional. Hoje estive em 3 escolas, amanhã vou estar em outras aqui no Brasil, sempre aprendendo com os professores, sempre tentando entender como é que o Brasil pode melhorar-se na educação. Então sou uma pessoa feliz. Muito interessante mesmo, professor. O nosso tema aqui, professor, é acolhimento. E o tema dessa palestra, dessa conversa nossa aqui hoje, é acolhimento e aprendizagem. Professor, como é que se liga o acolhimento e a aprendizagem? Olha, durante o tempo que eu estive na Ponte, e depois o tempo que eu estive também no Projeto Âncora e em outros lugares, o acolhimento era feito de uma forma muito simples. Quando alguém chegava, eu volto a recordar que quer a Ponte, quer o Âncora, eram escolas que poderíamos chamar de segunda oportunidade, ou de última oportunidade. Porque as crianças e jovens que lá apareciam, eles eram rejeitados por outras escolas, a maioria. Criança que não aprendia, naquele tempo não tinham inventado os THDs ainda, portanto, nem havia Ritalina, então ia tudo para a escola. Criança com síndrome de Down, paralisia cerebral, espina bífida, autismo, tudo ia para a escola da Ponte, tudo ia para o Âncora. Quando eles chegavam, nós perguntávamos: o que é que tu queres fazer? Dávamos um beijinho, um abraço, conversávamos, e a pergunta ia direta: o que é que tu queres fazer? Normalmente, eles respondiam: não sei, ou não quero fazer nada. Você não é meu pai, mande-me embora, eu não quero fazer nada, já lhe disse. Aí eu passava a perguntar: o que é que tu queres saber? E aí as crianças perguntavam inevitavelmente: eu posso dizer o que eu quero saber? Eu posso dizer? Eles perguntavam se podiam dizer, o que já denotava a destruição da curiosidade, porque eles já não perguntavam. Aí eu passava ao terceiro plano: o que é que tu queres ser? Não é quando for grande. O que é que tu queres ser? Perguntar a uma criança o que quer ser quando for grande é um xingamento. Criança é, não vai ser. E nesse momento ele começava a falar. Eu posso dar um exemplo. Nós acolhemos um jovem com trissomia 21. Era um jovem que não sabia ler nem o nome dele, que não contava nem os dígitos, nem até 5. E quando eu lhe perguntei: o que é que tu queres ser? Ele olhou para mim, muito fixo, e perguntou se podia dizer: podes, diz. Ele disse: eu quero ser goleiro. Bom, ele não sabia ler nem o nome dele. Eu peguei no relatório que vinha junto dele. Dizia que ele já tinha passado por 2 escolas e que nunca iria ler. Repara bem, profecia autorrealizada. Este aluno nunca vai aprender a ler, com 9 anos. Aí eu olhei para aquilo e joguei fora o relatório, porque não me dizia o que é que eu podia fazer, o que é que ele poderia aprender. Mas ele disse-me que queria ser goleiro. Então eu perguntei se eu podia ajudar a ser goleiro. Aí ele perguntou-me aquilo que normalmente perguntam: o tio é mesmo professor? Eu disse: sou. E quer me ajudar a ser goleiro? Sim, claro, também é para isso. O que nós fizemos, porque é um projeto coletivo, não fui eu, fomos nós, foi um projeto de vida para aquele jovem. Agora repara, aos 9 anos, depois de passar por 2 escolas, ele não lia o nome dele, estava condenado à ignorância, queria ser goleiro. Então, o que nós fizemos?
todas as condições de aprendizagem para ele ser goleiro. Ele fez o fundamental, fez um técnico profissional, e quando Portugal ganhou o Campeonato da Europa de Futebol de Salão, o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa era o André Mesquita, trisomia 21, que estava condenado a não aprender. Então, como é que nós fazemos o acolhimento conducente à aprendizagem? É muito simples, criando as condições de aprendizagem. E elas existiam na Ponte, no Âncora e noutros lugares. É tão simples. Só que nós não íamos apenas pela via da cognição. Havia um vínculo muito forte ali. Ele foi meu tutorando. E havia uma relação que, respeitando o estatuto de professor e de aluno, porque não se misturam, havia ali uma transmissão de afeto profundo, muito respeito, muita emoção, que levou a que aquele jovem que estava perdido, não é, ressuscitasse, que acreditasse em si e que fizesse aquilo que levou a ter a medalha de ouro do município dele. Ok? Eu não sei se isto explica o modo como nós acolhemos e ajudamos a aprender, mas talvez. Explica sim, professor. Gente, é o José Pacheco, da Escola da Ponte, aqui hoje, na 9ª semana Rede Pedagógica. Daqui a pouco, professor, vamos liberar aqui um vídeo com uma entrevista com o Rubem Alves, dizendo como é que foi a experiência dele de visitar a Escola da Ponte pela primeira vez em Portugal. É fantástica a entrevista. E colocamos também a sua fala lá na 3ª semana Rede Pedagógica, em agosto de 2021, contando como é que foi para você, aos seus olhos, esta experiência. E nessa entrevista, o Rubem Alves ele vibra no final, quando ele vai falar da experiência de inclusão da criança com deficiência na Escola da Ponte. Ele não chega a desenvolver, ele fica maravilhado, não chega a desenvolver, e eu vou lhe perguntar, como é que é o processo de inclusão da criança com deficiência na Escola da Ponte, professor? Olha, nós tínhamos, eu digo tínhamos, porque eu já estou fora da Escola da Ponte há mais de 20 anos. E, portanto, eu vou voltar lá, eu vou a Portugal para estar na Ponte. Mas nós tínhamos 3 grandes princípios. E eu não vou dizer aquilo que está nos livros, eu tenho muitos livros publicados sobre inclusão. É que nós tínhamos acompanhado todo o processo no tempo, isto estou a falar da década de 1960, em que vós nem eras nascidos, em que as crianças eram integradas, mas algumas apenas. Eu, por exemplo, tenho uma cunhada que não controla a baba nem os esfíncteres, nunca foi à escola. Então tinha-se uma ideia de que a razão de ser deles não aprender é a teoria dos dotes. Eles não conseguiam porque eram deficientes. E então nós compreendemos que não há deficientes. Há práticas educativas deficientes, que é outra coisa. Depois, quando houve todo o processo de integração e se definiu essas crianças como com necessidades educativas especiais, isto no princípio da década de 90 já, em Portugal, nós percebemos que todos nós temos necessidades educativas especiais. Depois falava de alunos com dificuldades de aprendizagem. Eu perguntava, e não há professores com dificuldades de ensinagem? Mais tarde, na Conferência de Salamanca, eu escrevi um livro que publiquei na Inglaterra, que criou grande furor. Está publicado no Brasil também. Foi traduzido do inglês. Eu publiquei em Manchester. Ele foi traduzido em várias línguas. E nesse livro eu explico que a inclusão ainda não passou de um termo científico, ou supostamente científico, para a prática. Porque quando se fala de aluno de inclusão tem que uma criança seja atendida por um professor especial num canto de uma sala, excluindo. Será a inclusão uma criança entrar numa escola, metida numa turma,
e o professor não ter possibilidade de estabelecer sequer um vínculo com ela, porque tem de lidar com a turma, estamos a brincar com coisas muito sérias. Então, os nossos 3 grandes princípios eram esses, de que não há deficientes, há práticas deficientes, que necessidades especiais temos todos, ou seja, somos todos especiais. E o que é preciso é diversificar a aprendizagem, etc. Por que é que eu falo isto? Porque a resolução de Salamanca, ela é muito clara. Ela diz, eu sei os pontos todos, mas só vou citar 2. Ela diz que o especialista é necessário e é indispensável, mas no contexto de uma equipe, não clinicamente, não à margem, não em salas não sei o quê. Outra proposta de Salamanca é de que não se centre no indivíduo isolado o problema, mas que se atenda à necessidade de diversificar o currículo. Diversificar o currículo. Então nós temos aqui os 5 grandes princípios da aprendizagem, que são aplicados a qualquer ser humano, quer tenha um diagnóstico do que é que seja, quer não tenha, que é a aprendizagem só acontece quando ela é significativa, quando atribuímos significado ao objeto de estudo, quando é integradora, quando é diversificada, ativa e socializadora. Estou a falar de quê? Vygotsky, estou a falar de quê? De Brunner, estou a falar das teorias todas que as pessoas aprendem na universidade, mas que não põem em prática. E é triste que assim aconteça. Claro que há exceções. Eu as honro e admiro. Ai, gente, estamos aqui com Pedro, com José Pacheco. Eu estou aqui pensando uma coisa aqui, professor. José Pacheco, da Escola da Ponte, ele que está aqui, gente, na 9ª semana da Rede Pedagógica, falando sobre acolhimento e aprendizagem. Professor José Pacheco, como é que a escola fazia a inclusão das famílias, o acolhimento das famílias ao processo de aprendizagem? Nós chegamos a ter mães que iam perguntar se haveria vaga para os filhos, e havia sempre. Nós não temos o conceito de vaga, há sempre lugar, porque a escola não é um prédio, as escolas são pessoas. E muitas delas ainda iam com o filho no útero, na barriga. Chegavam lá grávidas perguntando se tínhamos lugar. E nós dizíamos, com certeza. Depois perguntavam se eles iam aprender tudo o que tinham de aprender daquela maneira. E a resposta foi que aprendiam tudo o que os outros aprendiam e muito mais do que isso. Sobretudo o domínio socioemocional, formação do caráter, tudo mais. Depois perguntavam, mas eles depois vão conseguir entrar na universidade? E eu respondi que nós temos alunos com 60 anos de idade, regressos, já temos com 60 anos, e que aqueles que quiseram entrar na universidade entraram nos primeiros lugares. Mas isso me deixa muito triste, porque eu gostaria que todos fossem em primeiro lugar. Que não houvesse necessidade de competir uns contra os outros, mas de partilhar o conhecimento que produzem. Então, é bem difícil acrescentar o que é que seja na pergunta que tu fizeste. Não sei como é. Professor José Pacheco, dentro da comunidade, a Escola da Ponte foi bem recebida? Havia muita contestação? Havia muito apoio? Como é que foi a relação entre a Escola da Ponte e a comunidade local? Olha, quando eu cheguei à Ponte, eu morava na cidade do Porto e a Ponte ficava a 40 quilómetros para o interior. Durante o primeiro ano, eu viajava todos os dias e senti que não deveria continuar a fazer isso. Eu deveria ir viver para o lugar onde eu trabalhava. E assim foi. Só que durante o primeiro ano, mesmo indo e voltando, eu perguntava à diretora da escola onde é que estão os pais. Os pais vão à igreja, porque é que não vêm à escola? Os pais vão à missa, não é? Vão ao estádio de futebol, porque é que eles não vêm à escola? Os pais vão ao botequim, porque é que não vêm à escola? E a diretora disse, olha, quer saber? Vá ao botequim. Bom, eu encaixei aquela e fui ao botequim. Quando cheguei ao botequim, muita gente olhou para mim. Eu era a primeira vez que estava lá. Eu tinha, já depois de ter vivido, ter passado a viver, a residir lá junto à escola.
Eu entrei, pedi já não sei, um suco talvez, e fiquei com o meu olho estrábico, que eu tenho um olho estrábico, olhando para a porta, vendo quem chegava. E vi chegar um senhor com o Sérgio, que era meu aluno. Eu disse, é o pai dele. Ele aproximou-se de mim, pôs-me no ombro e disse, o senhor é professor do meu filho? Eu disse, eu sou. Olha, mas o senhor está aqui no boteco? Não, isto não é lugar para professor. Eu disse, meu amigo, isto é um lugar público. Não, olha, podemos conversar? Eu disse, podemos. E ele, olha, pode vir à minha casa, ela é muito humilde, mas eu disse, vamos à sua casa. E fomos. Eu cheguei lá, era chão de terra, com as galinhas, era uma pessoa muito humilde, muito pobre. Ele trouxe 2 banquinhos, assentei-me, ele voltou para dentro de casa e trouxe mais um banco, uma garrafa de vinho tinto e 2 copos. Esse foi um momento mágico. O que acontece? Ele enche os copos e eu começo a falar. Eu nunca tinha bebido vinho. Naquela altura era a primeira vez que eu poderia beber vinho. Portanto, eu entrei em pânico. Assim, não posso beber. Só que eu falava e ele não falava. Não respondia. Só muito mais tarde é que eu vi num outro boteco um dístico que dizia isto. Quem não bebe não é de confiança. Ele não bebia, ele não falava. Aí eu disse, bom, peguei no copo, provei, bebi, ele encheu outra vez, eu bebi o segundo, o terceiro. Eu penso que por volta do 4º ou 5º ou 6º copo, eu ouvia a minha voz assim. Eu falava, ele falou, eu falava. Passámos a tarde toda a falar, eu sei lá o que é que ele disse. A verdade é que no dia seguinte eles estavam lá. Estava ele, mais 2 e uma mãe. Foi assim que começou o projeto da Ponte. Eu, o Egas, o Barros, o Armindo e a Clara. Começamos assim. Um professor e 4 pais. A partir daí, é um longo caminho. Logo de imediato criámos uma comissão de pais. Foi a primeira associação de pais do meu país, a primeira. A primeira lei, que é a Lei 777, foi feita a partir dos estatutos da Comissão de Associações de Pais da Ponte. Com o tempo, muita coisa aconteceu entre família, escola e comunidade. Nós juntamos tudo, porque é o que está na lei. A educação é dever da família, escola, não é? Representando o Estado e sociedade. Nós fizemos isso, intuitivamente. Nós não tínhamos ainda a ideia da teoria da relação escola-família. O que nós entendemos foi que não se deve fazer visitas à comunidade. Ninguém visita a sua casa ou visita a sua casa. Mora na sua casa. Nós compreendemos que, por exemplo, o banheiro do aluno deveria ser o mesmo banheiro do professor. Porque lá em casa não há banheiro do pai separado do banheiro do filho. Nós compreendemos muita coisa que pode ser chocante para algumas pessoas, mas que nos levaram a perceber que quem deve dirigir uma escola não é um diretor, é a comunidade. E a Escola da Ponte, hoje, 46 anos depois, quase meio século, é gerida pela comunidade, não tem diretor. Por isso é que ela é uma boa escola. Porque se houver diretor, a escola não é autónoma. O diretor tem dever de obediência hierárquica. Mesmo que não concorde com a ordem que recebe de cima do seu superior hierárquico, tem de cumprir. Onde é que está a dignidade profissional? Onde é que está a autonomia? Onde é que está a força da comunidade? Então, a relação com a família vai ser uma relação de grande respeito mútuo, de grande exigência um dos outros, porque nós não vamos pretender que os pais façam tarefa de casa, acabamos com a tarefa de casa. Não vamos pedir que o pai ensine matemática ou língua portuguesa, isso é dos professores. Mas os valores têm que ser idênticos e quando não são, têm que ser dialogados, negociados. Isso leva realmente a que os pais entendam que quando os seus filhos aprendem mais e melhor e se sentem bem e são felizes e são os melhores alunos, eles são como as leoas a defender o professor, como defende a leoa os seus filhos. Sempre que eu tinha problemas, chamava a comunidade, as famílias, e dizia, olha, temos que resolver isto. Eles resolviam. Era tranquilo para mim. Claro que depois veio o resto da escola também, e os pais passaram a fazer parte do conselho de escola, passaram a fazer parte do conselho de direção e tal, já de uma forma mais organizada, e quando a escola teve o seu contrato de autonomia, o primeiro do mundo, contrato de autonomia assinado, a partir daí eu pude sair tranquilo, porque o projeto continuaria, e continua. Quase meio século de projeto. Muito legal, professor.
Nós sabemos, professor, algumas experiências, você já até contou aqui na rede pedagógica, sobre a iniciativa que a Escola da Ponte tinha de incluir os chamados marginalizados, aquelas pessoas que não são acolhidas na sociedade. Como que é isso, professor? Olha, trabalhei muito tempo em regiões chamadas menos favorecidas ou desfavorecidas. E as crianças e os jovens que nos chegavam, muitas vezes famílias monoparentais, o pai tinha sido assassinado, estava preso, a mãe faxineira e tal, era extremamente difícil, porque eles já vinham muito, muito prejudicados. Eles não eram violentos, eles estavam violentados. Mas aquele caso que mais me impressionou, nesse acolhimento das crianças, enfim, que se podem constituir em marginais, foi o caso de um João que tinha andado noutras escolas, foi expulso. Ele, creio que a professora o obrigou a fazer alguma coisa, ele puxou as orelhas da professora, rompeu as orelhas, os brincos rasgaram as orelhas. Foi uma coisa louca, eu ouvi contar, mas também não me importei. Eu queria saber que pessoa é que estava ali. E quando ele chegou, eu fiz a mesma pergunta que fazia a toda a gente. O que é que tu queres fazer? Ele respondeu logo de imediato. Sabe o que eu quero? Ele falava assim. Não, eu quero é matar os professores. Eu matar os professores? Sim, quero matar os professores. São chatos. Etc. Eu disse, ó João, mas é isso mesmo que tu queres? Ele, é. Então pronto. Ele, pronto o quê? Vamos fazer um projeto. Ele, um projeto? O que é isso? Eu disse, aqui na escola, nós fazemos projeto. O aluno, tu, diz o que quer fazer e nós ajudamos a fazer. Ele disse, está a falar sério? Eu disse, estou a falar sério. Eu estava com uma vontade de rir, vocês não imaginam. Mas eu tinha que levar aquilo até ao fim, porque eu tinha que perceber porque é que ele queria matar, professor. Não é? E foi um caso único, mas muito interessante. Aí ele diz, olha, eu posso escolher o professor que quero matar? Assim, pode. Ele, então, dê-me uma horinha que eu depois já volto. E ele já foi. Passado um tempo, ele vem e diz, olha, eu quero é matar, e disse o nome da pessoa. Porquê? Ela é uma chata. É uma chata. É. Eu estive agora ali, queria fazer uma coisa, ela não me deixou. Assim, ele era muito umbiguista, muito autocentrado. Né? Disse, é essa pessoa que tu queres matar? É. Pronto. Não, assim, não queres matar outros? Não, só aquela. A vontade de rir que eu tinha naqueles momentos, você nem imagina. Então eu disse, então vamos lá. Como é, quando é e como é? Ele, olha, eu acho que aqui não vou matar quando ela for para casa. Sim, mas onde é que ela mora? Isso eu não sei. Então vai saber. O que aconteceu? Durante aquele dia, ele foi saber onde ela morava, conseguiu. Depois eu perguntei, mostra-me lá no mapa. Ele foi pegar no mapa, descobriu o lugar, fez os cálculos da distância, começámos a trabalhar matemática. Olha, qual é a distância? Quanto tempo leva? Olha, se for esta velocidade. Lógico. Eu aproveitei, ele escrevia, ele fazia cálculos, estava ótimo. Até que, no terceiro dia, eu disse, então quando é que vais? Ele, olha, professor, eu acho que já não quero matar ninguém. Assim, João, aí é que eu fiz um esforço tão grande. João, tiveste a fazer-me perder tempo? Foi? Ele, o que é que quer dizer com isso? Quer dizer que aqui, quando a gente faz um projeto, é até ao fim. Ele, professor, você está a falar que é mesmo para matar? Claro, não é isso que tu querias. Ele, era, mas agora já não quero. Não, desculpa lá. Isto não é brincadeira. Isto é fazer as coisas como deve ser. Então, ele, professor, não me faça isso, cara. Faço. Eu não admito que um aluno me diga. Mas eu fazia. Se tu imaginas a vontade de rir que eu tinha, mas eu tinha de respeitá-lo. Aquilo que estava a acontecer era uma catarse. Ele estava a libertar-se de algum ressentimento, de alguma experiência traumática, como sei lá o que for. Aí ele agarrou-se a mim, professor, não me faça isso, caramba. Olha que a fulana, que ele até é boa pessoa, sabe? Ele é boa pessoa, eu não quero matar. Assim, pronto, João, vamos lá. Eu agora aceito que tu não vais matar, mas nunca mais me peças para fazer coisas que não queres fazer. Ele, está bom, professor, está bom. Bom, esse João hoje é professor de física na faculdade. Queria matar o professor e é professor. Então nós acolhíamos desta forma, perguntando o que é que eles queriam. E quando era um jovem, enfim, mais complicado, era muito mais difícil, mas também era muito mais saboroso. Vou contar só mais uma. Esta foi a primeira, foi no Portugal, agora uma no Brasil. Entra um jovem com um revólver 38 dentro da escola, ok? O porteiro escondeu-se.
E toda a gente aflita. Eu fui ao encontro dele. Eu não sou suicida, é evidente, mas fui ao encontro dele. Ele escondeu o revólver atrás, tapou com a camiseta. E eu disse, queria alguma coisa. Eu quero saber onde é. Eu falava assim, onde é que está fulano? Tal. Era uma outra facção, ele queria dar um tiro. Não. Ou pelo menos parecia querer dar um tiro. Mas eu consegui acalmá-lo um pouquinho e disse, olha, quer um cafezinho? Eu, cafezinho? Sim, um cafezinho, vem aqui e tal. Levei, ele sentou-se. Eu perguntei, olha, porquê é que está assim tão zangado? Ele, olha, eu vou-lhe confessar, é que hoje nem pude tomar banho, sabe? Mas porquê? Quando falta água, os primeiros prejudicados são as comunidades, não é? Eu disse, Ele, pois. E então não pude tomar banho. Eu disse, olha, mas porquê é que tu não poupas a água? Ele, como é que eu posso poupar se não tem? Não, a água da chuva. Ele, chuva? Então eu expliquei-lhe como é que ele podia poupar a água da chuva para quando não tivesse água, servia a água da chuva. Esse jovem interessou-se a tal ponto, ele não sabia ler nem escrever aos 15 anos. Aos 15 anos. Era um avião de tráfico, praticamente. Já prontinho para entrar. Bom, ele hoje está no último ano da faculdade de engenharia. Tem 2 empresas de produção de cisterna de recolha de água de chuva. Fez um sistema de irrigação para as hortas comunitárias de várias comunidades. Ajudou a destruir um córrego. O que aconteceu ali? Uma conversão. Ele percebeu que poderia sair do tráfico, enriquecer e beneficiar a comunidade. Quem é que toma conta disso? A educação, a família, a escola e a sociedade. Se tudo for assim, não há crianças más, não há jovens violentos, há jovens violentados. Posso contar mais uma? Ou é demais? Pode sim. Fique à vontade, professor. Então, também é brasileira esta. Eu chego à escola e vêm ter comigo, aflitos. Ó, professor, vai no instante ali que o Maicon está a bater em toda a gente. É segunda-feira, ele chega assim e tal. Lá fui eu. Eu peço desculpa de contar tantas histórias, porque, primeiro, que eu não gosto muito de teorizar sobre teorias de teorizações. Gosto mais da prática, que é prática com teoria, não há prática sem teoria. E são situações do comum dos dias, dos projetos que eu acompanho. Portanto, penso que é muito mais útil e cada um fará a moral da história. Não é? Então, eu fui a correr e realmente ele estava a tentar agredir toda a gente. Eu agarrei-o por trás, ele começou-me a dar cotoveladas, deu-me com a cabeça nos óculos, atirou-me com os óculos pelo ar. Eu pedi a toda a gente para sair dali, sentei-me no chão com ele e estava a cheirar muito mal. Eu não entendia, estávamos longe do banheiro, cheirava muito mal. E eu sentei-me, demorei um pouquinho, ele olhava para mim. E agora um parênteses para explicar quem era este Michael. Quando ele tinha 5 anos, ele estava no barraco da favela, não é? E viu chegar um carro da polícia e a mãe defrontou a polícia e morreu em cima dele. Uma bala cruzou a mãe, furou-lhe um pulmão, ele foi hospitalizado, saiu do hospital aos 5 anos. Foi para a casa de uma vizinha, porque não tinha mais ninguém. O companheiro da vizinha, alcoólatra, chegou bêbado, pegou na cabeça dele, espetou contra a parede. Ele foi para o hospital em coma. Sequelas terríveis na cabeça. Aí, um tio, o avô, levou-o para casa. E dentro de casa ele fechava-o quando ia trabalhar. Mas, mais tarde, meio ano mais tarde, eu soube, através da assistente social e da psicóloga que nós trabalhavam, pessoas fantásticas, aquelas assistentes sociais, aqueles psicólogos, terapeutas, eram fantásticos daquela escola. E elas disseram que ele tinha sido estuprado várias vezes por vários homens. De modo, quando ele se arreliava, o esfíncter anal abria. Ele estava sentado à minha frente em bosta. Era um cheiro nauseabundo. Aí ele olha para mim, passado um pouco, viu que não estava ninguém e diz-me: tio, posso fazer uma pergunta? Eu disse: faz. Eu posso dar-lhe um abraço? Eu pensei que ele quisesse fugir. Abri os braços, ele agarrou-se a mim aos gritos: tio, ajude-me, estou todo sujo, tio, leve-me ao banheiro, arranje uma roupinha, estou tão envergonhado, tio. Eu disse: pronto, vamos ao banheiro, tem calma. Ele afastou-se um pouco e estendeu-me as mãos. Eu já estava, como tu imaginas. Dei-lhe as mãos e ele disse: tio, posso fazer outra pergunta? Diz: eu posso. Diz: mas posso mesmo? Podes. Porque foi quando eu chorei, tio. O tio também chorou. Eu vi, não minta. Ele foi meu tutorando durante meio ano.
Ele depois passou para outra tutora. Hoje é um homem lindo, maravilhoso, tem uma namoradinha ótima, um grande amigo, controla os esfíncteres, com certeza. É um ser humano fantástico. Muito legal, gente. Estamos aqui com o professor Pacheco, da Escola da Ponte, sensacional. Professor, nós tínhamos aqui projetado o seguinte, eu quero lhe consultar para ver se isso funciona para você. A gente liberaria o vídeo que eu mencionei, que tem o seu depoimento, o depoimento do Rubem Alves, o autor desse livro, que eu já mostrei aqui, que é um livro maravilhoso que a rede pedagógica recomenda para todo mundo. O professor Pacheco também tem vários livros sensacionais. Depois ele vai dizer como é que a gente pode adquirir esses livros. E a nossa proposta é fazer um intervalo agora e daqui a 20 minutos, o vídeo só tem 10 minutos. Nós voltaríamos para continuar esse bate-papo, essa prosa acadêmica aqui. Assim funciona para você, professor? Pode ser. Então vamos fazer isso então, pessoal. Agora vamos liberar um vídeo que tem um depoimento fantástico do Rubem Alves sobre José Pacheco e sobre a experiência dele na Escola da Ponte. E voltamos daqui então a 20 minutos, voltamos às 20h25, em ponto aqui para continuar. Professor, eu vou dizer o seguinte, você que vai marcar o horário de terminar. O Instagram nos dá um limite de 1 hora, mas fica a seu critério. Você pode contar quantas histórias quiser, que nós estamos adorando ouvir essas histórias muito ricas e que nos traz, que nos proporciona muito aprendizado. Combinado? Combinado. Então tá, pessoal, vamos lá, YouTube da Rede Pedagógica, vamos assistir a esse vídeo e voltamos aqui para continuar esse bate-papo acadêmico, pedagógico, com, desculpa aqui, professor, eu sei que você não gosta muito de adjetivos, com um dos maiores educadores da nossa época, José Pacheco, da Escola da Ponte. A gente vai lá e daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, pessoal. Tchau, professor.